Pessoal, então, como a Jennifer colocou, a gente está abrindo agora para comentários, ouvir um pouco vocês, por favor, se apresentem, tragam perguntas, questões. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente, Jennifer, assim, tu teres aceitado o convite para participar da nossa atividade e também pela generosidade, assim, em compartilhar esse conhecimento e, enfim, fruto de anos de pesquisas, com certeza. Eu sou Eugênio, sou coordenador do Ponto de Cultura Agroesportivo Ferrinho, e eu vou começar diretamente fazendo uma pergunta para ti, uma questão bem relacionada, assim, com a realidade do agroesportivo Ferrinho. Eu queria te perguntar como que o contato com a comunidade do entorno, ele pode colaborar para que problemas de dissociação sejam resolvidos, né? Dentro do caso do Ferrinho, como a gente trabalha com muita fotografia, então muito conjunto de pessoas nessas fotografias, né? Então, como é que a comunidade ela pode ser, através da sua participação, pode ser assim elucidativa, em identificar para depois uma ficha de descrição dessas imagens, enfim. Vamos pensar o seguinte, Eugênia, muito obrigada pela pergunta. Acho que sim. Eu sempre, quando eu monto um projeto, e eu gosto muito de começar museus, né? Eu acho que é um exercício de motivar, pelo menos dar essa introdução e as pessoas vão, né, se tiver alguma dúvida, vão perguntando, vão se empoderando, né? E a comunidade é fundamental, ainda mais com o princípio de museu comunitário. Sem eles, desde o início, e nessa participação efetiva de apropriação do acervo, a gente não tem nem como descrever. A descrição museológica sempre vai passar pela comunidade, não tem como fazer de outra forma. Então, como evitar a dissociação? Eu não falei da dissociação com aqueles slides, não me detive tanto, né? Que tem uma aula bem específica. Mas uma das questões da dissociação é justamente a gente se deparar com a fotografia e eu não sei quem são os personagens, não sei quando aconteceu, ou ter cartazes de eventos que não tem data, né? Eu comentei outro dia, a gente estava conversando, né, Eugênio, que a gente organizou um acervo, vou falar que nem numa boa, porque ele é público, né? O acervo do Bar Ocidente. Nós achamos uma comunidade que organizava todos os cartazes desde a década de 80, do Orkut, lá antigo Orkut, né, falecido, e que nós conseguimos datar. E aquilo foi maravilha, fizemos contato com as pessoas, foram ótimas, assim. Então, graças a isso, porque não tinha data, não tinha ano. Ah, vai ser, hoje é 8, não, 9, vai ser 9/7. E aí conseguimos, e isso ficou disponível, então foi um exercício bem interessante. E é bem comum ter documentos sem data, lá no IAB também. Se os arquitetos não se mobilizam, o Instituto de Arquitetos do Brasil, né, eu estou com um e-mail aqui, sem os arquitetos a gente não tem como fazer nada. Então a comunidade precisa se empoderar e se sentir à vontade para falar, vamos falar um pouco mais de patrimônio, né? Não precisa dominar a química, não precisa, gente. Eu trouxe a química porque ela está aí, né? A nosso serviço, graças à química, maravilhosos colegas, mas o conhecimento e valorizar, né, essas pessoas. Então, o que vai realmente possibilitar a não dissociação ou minimizar isso, Eugênio, é promover esse empoderamento, acho, das pessoas, essa corresponsabilidade, né? Esse senso de corresponsabilidade. Eu sou Bárbara, eu sou estudante de museologia da URGS, aluna da Jennifer. Eu tenho uma dúvida, assim, em relação embasada também na questão do que o Eugênio trouxe, é que os moradores da Vila dos Ferroviários, que têm essa relação direta com o Grêmio Esportivo Ferrinho, eles têm isso de acordo com a tua pesquisa de memórias, de espaços de sofrimento, memórias de sofrimento, é que o processo de privatização da rede ferroviária federal ele trouxe um sentimento de sofrimento para essas pessoas presentes, né, nessa Vila dos Ferroviários. Então, como trabalhar com esses sentimentos, assim, né? Porque os relatos das pessoas, eles, apesar de permeados de orgulho também de fazerem parte, né, dessa comunidade, da sua história, eles também carregam o sofrimento desse processo de privatização, né? E de não poder mais trabalhar com com o que trabalhava, né? Que fazia parte da vida deles e que para muitos ainda é a vida deles, né? Eles moram nessas casas, né? Que foram feitas, essa comunidade, né? Casas construídas para os trabalhadores da via férrea. Então,
como trabalhar com esses sentimentos, né? E como fazer a documentação desse acervo respeitando o sentimento de saudade, de tristeza dessas pessoas e tentando também fazer com que as pessoas se sintam bem com o espaço cultural, né? Que está, enfim, efervescendo nesse momento, que nunca morreu. Porque o Grêmio Esportivo Ferrinho, como diz o seu Hélio, ele é o único lugar, assim, de cultura, né, dos pontos ferroviários da rede aqui do Rio Grande do Sul. Então, é um espaço de cultura que foi criado pelos ferroviários, a gente não sabe quem criou, o seu Hélio não lembra, mas as memórias de sofrimento, elas estão claras, assim, na fala dos moradores do entorno, da comunidade, né, que está diretamente ligada ao Grêmio e que ajudaria nesse processo de documentação. Então, como a gente pode lidar com essas memórias e, num futuro, conseguir trabalhar com essas memórias de uma maneira que empodere essa comunidade, que eles se sintam confortáveis também para participar mais ativamente das atividades do Grêmio, né, do ponto de cultura. Excelente a tua questão. A gente é parceira, a Bárbara é sempre minha bolsista, graças a ela, a pesquisa avança muito, né? Memória de sofrimento. Adorei a tua colocação porque existe o apagamento, né? E isso é proposital, né? Essa invisibilização, né? Transformar as pessoas enquadrar as pessoas, como diz a Judith Butler, né? Esses enquadramentos coloca aqui não interessa, aqui interessa, né? Ela faz uma discussão isso num livro que chama Quadros de Guerra, que a gente vem trabalhando. E como é que a gente faz isso? Por meio das narrativas. É um recurso bem eficaz de empoderamento e é um recurso de reparação, né? Para quem não sabe, assim, está chegando aqui os colegas, né? Eu vi a Ângela comentou, Ângela, depois tu fala, tá? Tu tá aí quietinha, mas depois tu fala com a gente. Mas uma pesquisa que eu venho desenvolvendo, gente, é nessa perspectiva de reparação também. A narrativa faz com que o invisibilizado seja visível, se torne visível. Isso é um ato político. Quando a gente dá a voz para as pessoas e quando a gente publica também, né, nos nossos artigos, a gente está possibilitando o empoderamento. Então, a reparação passa muito pela narrativa. O Paul Ricoeur diz o seguinte, o tempo, ele se organiza, se configura por meio da narrativa. E a narrativa, a memória, ela traz lembrança e esquecimento, não? E ela segue, sim, um direito, daí não o dever que eu falei, mas o direito de ser rememorado, não? Os fatos e as pessoas. Então, essas rodas de conversa, elas são muito eficazes quando as pessoas ficam motivadas a participar. De repente, a gente faz uma fala bem curtinha, ali uns 10 minutos, provoca, traz umas imagens e as pessoas saem falando. Ali, tu cria um espaço de corresponsabilidade, que eu falei para o Eugênio, e de possibilidade de reparar o sofrimento. O sofrimento ele não vai deixar de existir, né? Mas a gente vai tornar visível. Um movimento que a gente fez bastante, isso na década de 90, uma pessoa com mais de 40 anos falando, na década de 90 a gente fazia isso no Museu da Imagem de Som de Porto Alegre, que era dar voz para os músicos que estavam esquecidos, que estavam abandonados, passando fome, dificuldades, né? Então a gente ia até lá, fazíamos movimentos assim de conhecer as pessoas, ou de trazer as pessoas, vai buscar as pessoas, que nem sempre elas podem pegar um ônibus, né? E agora com a pandemia, eu acho que a gente tem que pensar como fazer. Então a criatividade vai surgir, como esses cenários que eu falei, né? Esses mecanismos estão sendo publicados no Brasil e fora, para criar isso, ativar essa ativação, né? Mobilização também, né? Isso a gente vê na universidade, né? Que a gente também está desmotivado, né? Tentando ver um retorno. Eu acho que agora é um momento de criatividade, né? E de retomada dessa população, é saber o que está acontecendo com eles, é ouvir. É uma escuta de corpo, né? Uma escuta antropológica, né? Eu acho que se a gente fizer isso, é um bom recurso, assim, de reparação. O sofrimento carrega o sentido de reparação. Quem aqui está presente trabalha com museu diretamente, com acervos? Eu, atualmente, sou estagiária do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul e também desenvolvo alguns projetos com a Jennifer, né, que estão começando a caminhar. Então, sou aluna bolsista monitora da Jennifer. E, enfim, essa é a minha relação com acervos e museus. Assim, já trabalhei com museus históricos e hoje Museu de Arte. Sou museóloga do Museu do Ingá, em Niterói, no Rio de Janeiro.
e nesse momento a gente está se preparando para o retorno presencial da equipe, né? É uma equipe muito reduzida nesse momento, nós somos somente 6 pessoas. Eu, museóloga, não vou poder retornar nesse momento por ser do grupo de risco, né? E a gente está, então, criando no Estado, junto com a Secretaria Estadual de Cultura e a Fundação Anita Mantuano de Artes do Rio de Janeiro, os protocolos de abertura, de recebimento de público, e a sua apresentação foi muito boa, principalmente essa última, que falou diretamente sobre o problema do vírus incidindo sobre o acervo, porque nós fechamos o museu naquela correria no dia 17 de março e ficou tudo exposto, está tudo pendurado na parede, dentro de vitrine, enfim. Então, a gente vai ter aí uma volta um pouco difícil, né? Para poder higienizar isso tudo, manter os protocolos, principalmente numa época de crise aqui no Rio de Janeiro, crise financeira, que a gente sabe que vai ser muito difícil a gente ter os EPIs necessários, o álcool gel, o tapete higienizador, enfim, vai ser uma volta que a gente prevê que somente no ano que vem mesmo. Esse ano acho que a gente não vai conseguir abrir ao público. Bom dia, agradeço muito, tá, pela explanação, né, pela aula, e eu trabalho diretamente com acervo no resgate do Museu Nacional, né, e então lá nós estamos, né, preparando, né, nosso retorno, né, que tem sido através de vistorias, né, elaboramos protocolos para essas vistorias baseadas nos documentos, né, já publicados, e temos, assim, essa perspectiva de trabalhar dentro, né, de todo esse cuidado e com material muito, muito, muito fragilizado, né, porque já veio, né, de toda essa, de todo esse problema, né, calor, fogo, aí os impactos, e então estamos aí, né, buscando esses caminhos, né, construindo ainda esse caminho de retorno. Muito obrigada pela aula, pelas informações. Ângela e Nelvânia, que bom ouvir vocês. Tão bom ver a experiência. Me enviem fotos para o e-mail. Eu coloquei ali memoria.arc.ur, vou colocar de novo aqui no chat. Se eu puder auxiliar de alguma maneira, enviar alguma coisa que possa contribuir para vocês. Eu acho que é bem importante, né? A gente estar unido pelos nossos acervos. O que aconteceu com o Museu Nacional é uma perda da humanidade, né? Então, a gente não pode ficar alheio a essa responsabilidade, né? Quero agradecer também, foi um momento muito importante aí e é muito bom ouvir pessoas assim tão cultas e inteligentes. Eu já fui anotando tanta coisa assim. Meu nome é Vitória, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano, na ESEFID da URGS. Eu sou formada em Educação Física, e o meu mestrado, ele já foi estudando um pouco de história e memória aí, mas foi relacionado ao esporte para pessoa com deficiência e mulheres no esporte, né? E agora no doutorado eu estou estudando também trajetórias de mulheres treinadoras no esporte para pessoas com deficiência. Então, até desde o início ali, eu ouvi a Paola falando... A professora Paola, né, falando sobre as narrativas e as trajetórias e os sujeitos que a gente privilegia como cultura, né, quem que a gente dá visibilidade, né, então as minhas pesquisas também é isso, de ver um pouco mais, além do que é publicado, tem muita publicação aí sobre treinadores e tal, e pouco se fala sobre a mulher e a trajetória delas, assim. Então, eu faço parte do Centro de Memória do Esporte, ali da ESEFID da URGS, que a minha colega Tuane e o colega Sérgio também estavam aqui mais cedo, né? Acabaram de sair. E aí eu entrei no Centro de Memória do Esporte desde o ano passado. Então, eu estou aprendendo muito sobre isso ainda, né? Ajudando no acervo e também nas exposições. Então, essa questão da limpeza, da
luminosidade, de tudo, a gente tem que aprender assim e relembrar também. Algumas coisas que a gente já sabia, a gente vai relembrando. Então, anotei bastante coisa, vou passar para o meu grupo lá de pesquisa e de extensão e fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês, compartilhando essa manhã de muito conhecimento e muita troca. Bom, Jennifer, vamos fazer um encerramento, então, que, né, se não houver mais colocações. Agradecer muito a organização de vocês, Paulo, o convite, né? Vocês foram afetivos desde o início, Eugênio, Bárbara, todo o pessoal do Ferrinho, do Ponto de Cultura, né? Contar comigo, assim, como parceira. Eu acho que o patrimônio é uma responsabilidade que a gente precisa discutir na escola também, né? Você levar isso desde os nossos pequenininhos aí, né? E é uma paixão, então é a minha vida. Contem comigo que eu puder ajudar, o pessoal que está aqui também. Conversem sempre, acompanhem a programação e só agradecer. Obrigada. Agradecemos então bastante, pessoal, ficamos em contato. E Jennifer, seguiremos com certeza agora para consolidar a formação do acervo do Ferrinho e aproveitar essa conexão toda. Vamos sim. Obrigada, gente.